Oi, gente! Então hoje eu tô gravando um vídeo aqui da minha casa para falar para vocês sobre reserva ovariana e para poder mostrar para vocês como o nosso organismo é tão parecido com a natureza e aí fica muito mais fácil de entender. Quando eu falo sobre reserva ovariana, eu tento explicar que a gente nasce com uma quantidade definida de óvulos e a gente vai consumindo isso ao longo da vida. O dia que a gente não tiver mais óvulos, chegou a menopausa, a gente não tem mais óvulo para reprodução, só que ao longo desse tempo em que a gente vai utilizando esses óvulos, além da gente ir perdendo número, a gente vai perdendo qualidade. Esses óvulos vão envelhecendo e eles vão ficando pior, vão trabalhando pior, vão tendo um rendimento pior no que diz respeito à formação de bebês saudáveis e que têm um menor risco de evolução para aborto, por exemplo. Como é que a gente pode comparar isso com a natureza? Aqui no Rio Grande do Sul, na minha cidade, em Bento Gonçalves, a gente tem o hábito de ir na feira, quando os produtores locais se reúnem ao sábado para vender os seus produtos. Então eu tenho aqui uma bacia de uvas. Por que eu escolhi a uva? A uva é uma fruta bem pequenininha, né? E se a gente for olhar, né, esse monte de uva, um número incontável de uvas, né? Poderia lembrar um ovário cheio de óvulos, tá? Então vamos fazer uma analogia e imaginar que no sábado eu fui comprar a minha bacia de uvas e eu poderia comparar isso com o início do processo reprodutivo de uma mulher. Bom, aqui eu estou com a minha bacia cheia, é sábado. Aqui eu estou com a minha capacidade reprodutiva ótima. As primeiras uvas, que são as do sábado, são essas aqui do topo e todas elas, a sua grande maioria, são uvas muito bonitas. Posso aproveitar qualquer uma delas sem problema. Talvez uma ou outra esteja estragada, mas ok, a imensa maioria são uvas boas. Vai passando o tempo, chegou domingo, eu já consumi todas aquelas primeiras uvas. Foi passando o tempo e eu não tenho mais 20 anos. E eu já consumi parte dos meus óvulos. E agora chegaram as uvas do domingo. Agora eu tenho os óvulos dos meus 25 anos. Continuo com uva boa? Sim. Continuo com óvulos de boa qualidade? Sim. Mas começo a encontrar uma proporção um pouquinho maior de uvas estragadas. E o tempo passa. Chegou a segunda-feira, passaram os 25 anos. E agora eu estou com 30 anos. Continuo com uvas boas? Continuo com óvulos de boa qualidade? Sim, mas a proporção aumentou de uvas, mas a proporção de uvas que eu não posso utilizar está cada vez maior. E vocês percebem que o meu estoque está diminuindo. Conforme vai passando o tempo, eu vou diminuindo a minha quantidade de óvulos disponíveis para reprodução. Passou o tempo e eu cheguei nos 35 anos. Os famosos 35 anos, quando a qualidade de óvulo, em geral, cai muito. Eu já tenho muita uva estragada. Eram as uvas que estavam por baixo das outras, são as uvas que estão lá na minha bacia desde o sábado e hoje já é terça-feira. Então, eu começo a encontrar mais uvas que eu não posso mais utilizar. E vamos direto aos 40 anos. Vamos direto ao sábado seguinte. Quantas uvas eu tenho dentro da minha bacia? Tenho muito pouca uva e a maioria delas eu não posso mais utilizar porque elas já estão bastante estragadas. Então, talvez eu encontre uma uva boa, outra uva boa, mas a maioria delas vão estar bem prejudicadas. E é assim que acontece com o nosso corpo também. A gente vai consumindo ao longo da nossa vida os nossos óvulos, os últimos óvulos são aqueles que vão ter uma pior qualidade e vão estar em menor quantidade. Vamos voltar lá para o sábado? Vamos voltar para os 20 anos? Se por acaso eu tivesse utilizado aquelas minhas uvas do topo ou aqueles meus óvulos mais jovens, e ao invés de ter utilizado eles, eu tivesse colocado eles no meu freezer, talvez hoje, com 40 anos, talvez hoje, no próximo sábado, em que eu já não tenho mais uvas boas, se eu fosse descongelá-las, talvez eu tivesse uvas que eu pudesse utilizar. Então, o congelamento de óvulos, ainda no momento em que a gente tem óvulo de boa qualidade, é uma boa alternativa para não se ver nessa situação aqui.
sem óvulos. Claro que, eu sempre digo, e isso é importante reforçar, a paciente que hoje está com 40 anos, ela não tem que ficar se culpando por não ter congelado óvulos lá atrás. O congelamento de óvulos deixou de ser uma conduta experimental, né, uma oferta experimental para os pacientes há muito pouco tempo. Então é uma realidade que não faz muito tempo que está na nossa vida, né? Então não pode se culpar por causa disso. Mas é importante reforçar, principalmente para as pacientes jovens de hoje, aquelas que estão com a sua bacia cheia de uvas, que essas devem estar atentas àquilo que vão fazer com a sua vida reprodutiva. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Deixem alguma coisa aqui nos comentários, eu vou adorar responder qualquer dúvida de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima!